Beleza? Hino do Piauizão Vibrante. Do Piauizão Vibrante, nada. Do Flamengo. Piauí já, viu? Querido Fontinelli, Acrisio Neto, Haroldo Euventes, informação aí do técnico, aliás, do técnico, do time do Flamengo, né? Reforço do Flamengo do Piauí volta às origens ao lado da família, seu Fontinelli, e tem missão no clube. Vamos saber de quem se trata, né? Reforço do Flamengo volta às origens ao lado da família e tem missão no clube. Acesso. A informação é a seguinte, caro Acrisio, Haroldo, Fontinelli e ouvintes. Stanley Pato, meia do Flamengo, para a disputa da Série B do Campeonato Piauiense, tem no currículo, seu Fontinelli, passagens pela base do Piauí, mas carreira profissional fora do estado natal. A informação é a seguinte, o nome do meia, Stanley, pode não ser muito conhecido do torcedor piauiense, apesar de ter nascido em Teresina e passado pelas categorias de base do Piauí, até hoje o jogador só havia disputado competições profissionais no estado de Roraima. De volta ao estado em que nasceu, o atleta comemora poder jogar, enfim, perto da sua família. Beleza, esse é o Stanley. Agradeço a Deus por esta oportunidade de jogar perto da minha família, jogar na minha cidade, jogar no meu estado. Tá animado, viu, seu Fontinelli? Tá sim, esse aí, pelas categorias de base do Piauí, fez bonito, mas aí se destacou e foi logo negociado com o futebol roraimense, mais precisamente com o São Raimundo de Roraima. Por lá ficou muito tempo, algumas temporadas, fez muitos gols e também depois foi desembarcar lá no Baré, também lá de Roraima. Quer dizer, às vezes é o River de um lado, o Flamengo do outro. O jogador quer jogar nos dois grandes. E aí ele conseguiu jogar nos dois grandes clubes de Roraima e agora desembarca em Teresina para ver, aliás, para a sua família ver ele jogando pelo Flamengo, que também é um clube de muita tradição do nosso futebol. A Cris. Sem sombra de dúvidas. Inclusive eu estou aqui, né, com a relação das aquisições, né, até o momento do Esporte Clube Flamengo se preparando aí, já iniciou sua preparação visando a disputa, né, do Campeonato Piauiense da Série B. Então, Edmilson Santos, o técnico, né, deverá ter à disposição o goleiro Jailson, zagueiro Didi, laterais Barata e Bal, meia Jeff Silva, né, que aqui, pelo menos na atuação aqui pelo Piauí, dispensa comentários. Acho um baita de um jogador, se destacou bastante, principalmente pelo Parnaíba. E esse Stanley Pato, confesso, nunca tinha ouvido falar. Não, ele saiu daqui cedo, há muito tempo. Então, é um centro do futebol assim, um tanto desconhecido, né? Roraima, né? Um tanto desconhecido, apesar de eu já ter ouvido falar desses clubes, o Baré e o próprio São Raimundo. São Raimundo também tem no Amazonas. Tem. Né? O famoso São Raimundo. Que é o mais antigo do Amazonas. Que até rivaliza, né? Rivaliza com o próprio Manaus, né? Entre outros clubes. Isso foi lá que jogou aliás, que treinou Adebal lá no time que mais treinou no Brasil, chama-se São Raimundo de Manaus. Então, e tem mais um detalhe, antes de você acrescentar, Cris, tem um detalhe em relação ao Aderbal Lana. É o técnico mais velho do Brasil aos 78 anos de idade. Muito interessante, muito bacana isso daí. Então, assim, aí como atacante, Cítalo Pica-Pau, né, que teve uma atuação bastante destacada, né, sua passagem pelo 4 de julho, o Colorado de Piripiri, Augusto, né, que... Jogador! Dispensa comentários. A imprensa aqui gosta demais. Eu, particularmente, nunca ouvi jogar, e quem sabe possa ser uma oportunidade, assim, para, de fato, eu conferir em loco, né, a atuação desse atacante. Mas, pelas características, parece ser um atacante promissor e que tem tudo para somar e ajudar muito o Esporte Clube Flamengo nessa empreitada. Joelson Alcides. Então, assim, o Flamengo inicia um campeonato, um jogo difícil contra o Oeirense no Gerson Campos. Deverá esquecer um pouco aí, por exemplo, as cada vez mais temperaturas desafiantes, né, do nosso estado, mas o torcedor certamente deverá estar presente. E mais, eu teria visto que a programação da partida deste jogo estaria programado justamente para o dia do segundo jogo da final 24. Da Copa do Brasil. Você usou o verbo no tempo certo, estaria, mas não está mais. Agora vai ser 23 às 16 horas, estádio Gerson Campos. Exatamente. Legal.
Legal. A princípio, né, porque assim, que aquele torcedor, de fato, que se preocupa muito mais, né, com o futebol piauiense e tudo mais, São Paulo e Flamengo, Flamengo e São Paulo, para mim, pouco importa. E, às vezes o torcedor quer ver muito mais, né, às vezes o torcedor quer ver muito mais o seu time em campo, né, o seu time sendo representado e tudo mais. Mas é difícil, é difícil. Então, assim, as equipes se preparando, as equipes montando, tentando montar a sua formação ideal, o seu plantel ideal para esse Piauiense Série B que, repito, deverá exigir poucos erros para essa equipe ter sucesso. Beleza, meu querido comentarista, seu Fontinelli, a Cris, Haroldo e ouvintes, dona Vaniele também. Vamos falar do Piauizão vibrante, seu Fontinelli. Beleza? Tá aí o hino do Enxuga Rato. A informação, cara, Fontinelli, a Cris, o Neto, Haroldo e ouvintes, é a seguinte. Piauí contrata mais 4 jogadores para a Série B do Campeonato Piauiense 23. Atenção, meu caro Fontinelli. O Piauí contratou mais 4 atletas que vão compor o grupo e vai ser comandado pelo técnico Paulo Rossi. O zagueiro Miguel Júnior, o lateral direito Raí Lima, nome composto, né? Raí Lima e o volante Murilo Gabriel estão acertados com o Enxuga Rato e foram anunciados através do perfil do clube nas redes sociais, né? Informação sobre o Miguel Júnior. Miguel Batista Lima Júnior, apenas 24 anos, muito jovem. É zagueiro, jogou no Parnaíba, Cascavel, Ferroviário e Barbalha, seu Fontinelli. Agora, Raí Lima, nome Raí Lima, idade 22 anos, muito jovem. A posição dele, lateral direito, onde jogou Parnaíba, Fluminense do Piauí, Cruzeiro do DF e Ferroviário também, lá de Parnaíba. Murilo, nome dele, Murilo Gabriel, jovem também, 21 anos, posição volante, clubes onde jogou, Ferroviária, União Suzano e São Carlense. Andrei, seu Fontinelli, 22 anos, posição, ele é meia, atua pelo Parnaíba, Fluminense e Ferroviário. Fluminense, meu caro Fontinelli, a Cris, Haroldo e ouvintes, está mesclando, Fontinelli, jogadores jovens com jogadores mais experientes. É isso mesmo, é o time do Piauí Esporte Clube em busca do acesso, mas tem aí o técnico Paulo Rossi, que conhece bem o trabalho de base, né? Inclusive, como profissional, foi um extraordinário zagueiro, jogando em vários clubes do futebol piauiense, e vai levar essa sua experiência, esse seu conhecimento, mais do que necessário para os jogadores. Com relação a esses jogadores que você citou aí, pela idade e pelo currículo de alguns, dá para perceber que são jogadores novos, recentes. E que alguns deles, inclusive Marquinhos Silva, Haroldo Francisco, Acrísio, Aniele e amigos ouvintes, são jogadores que já trabalharam em categoria de base aqui mesmo no futebol piauiense. Justamente pela questão da rodagem, né? Então presume-se que adquiriram bastante experiência, né? Tem bagagem e tudo mais, para ajudar na empreitada, né, do técnico Paulo Rossi, para tentar dirigir, tentar formar um melhor Piauí, né, sendo mais competitivo, né, nesse Piauí em Série B. Talvez ele, de repente, possa correr por fora, mas certamente acredito sim que tem condições de ser uma equipe competitiva, de resgatar novamente, né, a identidade do seu torcedor, que talvez ande um pouco assim esquecido e tudo mais. Eu, particularmente, não lembro a última participação do Piauí em certames, né? Certames locais. Já vi alguns jogos e tudo mais, mas gostaria de ver assim, uma equipe competitiva, que de fato, poxa, o torcedor, estou vendo meu time sendo competitivo, meu time entregando algo, meu time, de fato, buscando os resultados, e é o que espero. E, particularmente, gosto muito dessa fórmula, né? Fórmula de montagem de uma equipe. Mesclar a experiência, né, com a juventude. Jogadores aí com 22, 24 anos, que certamente tem algo a entregar. Beleza. Fontinelli, vamos falar agora de Oeirense, né? Mais um integrante da Série B. Hino animado do Oeirense. Fale de maneira genérica aí de Oeirense, Fontinelli. O Oeirense que tem aí como técnico o Carlos Alberto, que foi jogador
do River, surgiu nas categorias de base do Galo Carijó, pelo menos no início dos anos 2000, né? Inclusive jogou também na Ponte Preta, seu irmão Cláudio. Ele é um extraordinário jogador, foi um grande jogador, zagueiro, dos bons, inclusive campeão pelo River. Sim. Na temporada, naquele grupo então de 2015, mas ele estava como reserva. De certa forma que na qualidade de técnico ele ainda é recente, é promissor. Por quê? Porque ele trabalhou em categoria de base do Fluminense, né? E é uma pessoa que se dedicou muito àquele trabalho, observou, até que aprendeu. Um dia desse, eu até conversei com ele na ABB ali, há cerca de 8 dias atrás, e ele me disse, olha, eu não tenho dúvida, eu estou tentando aprender aqui com o Eduardo, e ainda não consegui, que era treinador profissional, do time profissional, mas eu digo, olha, mas vai dar certo. E na outra semana convidaram ele para trabalhar agora pelo Oeirense. Mas o Oeirense também tem um grupo aí de grandes jogadores que atuaram no Parnaíba, inclusive a dupla de zaga, né? O Gilmar Bahia e o Renan serão dois jogadores que já... Na verdade, o Gilmar Bahia é para integrar o plantel do Picos. Do Picos, né? Isso. Exatamente. E o Oeirense também trouxe outros jogadores aí que também trabalharam pelo Fluminense, trabalharam pelo próprio time do River Atlético Clube, aqueles jogadores aí do Sub-20, de maneiras que vai ser uma disputa bastante acirrada e também com o Cachorro Louco querendo a sua vaga para a Série A do próximo ano. Fontinelli, aproveitar que você falou no quarto integrante da Série B, fala também dele. É o Picos, né? Sim, fala um pouquinho dele. Pois bem, o Picos, o nosso querido Picos, que vai utilizar uma base grandiosa, né, do time Sub-20, que aí está nas semifinais. Ele também traz aí alguns jogadores experientes, mas assim, dentro do limite financeiro, como disse aí o próprio técnico, o Felipe Souza, e também o seu presidente atual, que é o nosso conhecido Ronaldo, irmão do René, que joga no Internacional. Vai. O Picos, com as aquisições, é o goleiro Vitor, Renan e Gilmar Bahia. Esse de fato, houve uma troca já minha em relação diversos jogos e tudo mais. Para mim, um zagueiro assim, um baita zagueiro, defendeu muito, né? Jogou muito com a camisa do Parnaíba. O volante PH, ex-Altos, João Paulo, Pedro atacante, Henrique, né? João Paulo, atacante ex-River, Raí, como atacante ex-Fluminense. Então, assim, o Aí Picos, que já jogou no Bahia, né? Então, o Picos, essa formação do Picos, do Zangão, me parece bem interessante. Ou seja, vai garimpar, vai pegar, por exemplo, aqueles atletas que de fato tiveram um bom comportamento, um bom desenvolvimento profissional no Sub-20, né, nesses jogos aí que estão acontecendo, o Picos avançando aí avançou de fato na competição, certamente bons jogadores nas categorias de base, e vai aí mesclar justamente aí com a experiência, com a experiência de jogadores aí que já tiveram uma bagagem, que tem uma bagagem e tudo mais, e tem algo a acrescentar, certamente essa fórmula, volto a frisar, essa fórmula do Picos e do Piauí são interessantes. Já do Oeirense pegando talvez uma certa espinha dorsal, né, do time do Fluminense que deu certo, né? Inclusive o Maurício, né, volante. Então é isso. Eu particularmente eu acho que o Picos é uma equipe assim, vamos dizer que seja um possível palpite, mas eu acredito que o Picos vem com muita força para disputar esse Piauiense Série B e, ao meu ver, é sim um dos cotados para brigar por uma das vagas. Beleza. Meu cara Crisio Neto, Fontinelli, Dona Vaniele, Haroldo e ouvintes. Já estamos em cima do laço. Deixa eu cumprimentar aqui e agradecer a presença, né, da esposa do nosso querido Acrisio Neto, minha amiga Vaniele. Foi um prazer e uma honra tê-la aqui. Boa noite para a senhora. Boa noite a todos. Foi um prazer estar com vocês. A primeira vez que cheguei aqui, eu visito um estúdio. É muito legal. Primeira de várias. Isso mesmo. Sempre que possível, eu estarei aqui com vocês. E foi um prazer. Boa noite a todos. Tá bom, muito obrigado aí. Qual é o canal do Acrisio? Como é que chama? O canal no YouTube do Acrisio se chama Acrisio Neto, o Neto com 2 T's. Muito chique. Um abraço aí, Dona Vaniele. Obrigado pela presença. Seu Acrisio, não se empolgue. Você tem 30 segundos aí para dar as suas despedidas. Considerações finais. Agradecendo pela atenção dos ouvintes da Rádio Capital FM, pela paciência.
nos brinda, né, com a audiência. É isso. Familiares, aos ouvintes, né, como eu falei, a turma da CF, a turma da Cori Chopp, entre tantos e tantos outros, né? É isso. Tudo bem, rapaz, ele está cumprindo o horário certo. Em cima do laço. Que beleza. Meu querido Fontinelli, faça então aí as suas considerações finais. Beleza, então é isso aí. Um abraço a todos os ouvintes. Rádio Capital FM, Rádio Bom Tempo FM Entre Rios. Rádio Capital FM, Bom Tempo FM 105.1. Alô, irmão Gilvan, irmã Cristina, um grande abraço. E a Entre Rios FM 107.3. É uma maravilha estar ao lado aqui de você, Marquinhos Silva, do Acrísio Neto, da Vaniele, também do Haroldo, de todos os ouvintes, e dizer mais uma vez, amanhã estaremos firmes e fortes com a bênção de Deus e de Jesus Cristo. Sim, a frase qual é? Pois eu digo assim, nada mais digo por nada mais acrescentar. Este é o filósofo contemporâneo Francisco Fontinelli. Meu povo, com esta participação aí do Fontinelli, tivemos também uma participação rápida aqui do Haroldo, né? E aqui também nosso querido Acrísio Neto, né? Também da senhora Vaniele Nunes, né? A gente vai encerrar aqui o programa Giro Esportivo, né? Voltaremos amanhã às 6 horas da tarde, às 18 horas, em mais um Giro Esportivo. Lembrando aos senhores que amanhã, às 6h30 da manhã, né, tem uma mensagem bíblica, religiosa, muito importante para você da Igreja Apostólica, né? Vale a pena realmente você acompanhar para amanhecer o seu dia com outros ares, coração aberto, livre, sossegado, em paz, com ternura, né? Importante sempre, né? E às 7 horas da manhã, Redação Capital, primeira edição, na minha apresentação, né? Às 7h20 da manhã, o comentário do radialista Haroldo Francisco. E às 7:50 da manhã, as notícias do esporte. Aliás, lembrando que o Giro Esportivo tem um oferecimento no seu cartão de saúde IRPMED. A coordenação de jornalismo, o radialista, jornalista Chico Alberto. Na produção do Giro Esportivo e a apresentação de Marquinhos Silva. Na direção geral, o radialista Haroldo Francisco. Né? A todos uma ótima noite de sono e de sonhos. E amanhã, às 6 horas, juntos outra vez. Roberto, que ela está dando luz alta aqui. Valeu.